Amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Nossa pergunta é da nossa querida amiga da ONG, Kátia, do nosso grupo. E ela pergunta assim, porque hoje teve alguns áudios falando desse assunto e ela ficou com essa pergunta. Senhora Rivka, a nossa alma é igual a dos judeus ou tem alguma diferença? Shalom Ubrachá. Diz o Zohar que tem uma diferença entre almas. O Adam Arishon, Adam e Eva, eles têm uma alma, vamos chamar isso de uma alma divina. E Adam e Eva, sendo que eles comeram o Pri Etzadat, a fruta do Etzadat, e eles rebaixaram o mundo a um nível de clipar, essas almas, a alma dele, que era uma alma genérica, ela depois se ramificou em 600 mil ramificações, que essas 600 mil ramificações são 600 mil matrizes, ou seja, todo o povo de Israel, que o profeta Oshea fala que no futuro próximo vai ser incontável, vai ser comparado às estrelas do céu e a areia do mar. São ramificações de uma mesma alma que Hashem, Deus, ele colocou fez uma pessoa de terra, está escrito Vaifach Bapav Nishmat Chaim. Ele soprou nas suas narinas uma alma vida. O soprou é exemplo que, para dizer assim, quem sopra, sopra o que tem dentro, quem coloca, coloca o que tem fora. Então por isso a Torá usa a linguagem soprou e não a linguagem colocou. O narinas é porque se o soprou é exemplo, o narinas é exemplo também. Então é exemplo que essa alma que Deus colocou naquela pessoa tem um lado homem e um lado mulher, e ela por si só se ramifica em 600 mil ramificações, que são 600 mil matrizes, que dão origem a milhões e bilhões de pessoas. E na ressurreição dos mortos, não é que vai ressuscitar o Adão e a Eva sozinhos com essa alma original. Quem vai ressuscitar são todas as ramificações, cada um de nós com sua própria identidade. Então, sendo assim, quando a gente fala sobre almas divinas, essas almas divinas, elas são os descendentes daquelas 600 mil pessoas que saíram do Egito. Em lugares como o Brasil, que tem uma mistura de 30% por causa da Inquisição portuguesa, de cada 10 brasileiros, 3 são judeus de verdade. Então, com 13 anos no homem, essa alma divina se revela, ela está na pessoa até os 13 anos, mas ela está em um aspecto envolvente. Mas esse envolvente não quer dizer que ela está do lado de fora, quer dizer que ela está na pessoa, mas ela não se revestiu ainda na alma animal. Ela só está como se fosse envolvendo, mas é envolvendo por dentro. E com 13 anos, automaticamente ela se reveste na alma animal, como um homem que monta no cavalo. O cavalo está acostumado a comer grama e o homem quer direcionar o cavalo para o lado certo. E aí começa aquela crise da adolescência, né? Então, a menina, sendo que as mulheres são mais superdotadas do que os homens, a menina com 12 anos já, a alma divina já se reveste nela. Tem um caso, que é um caso raro, que é chamado Ger Shemitgayer. Na Torá está escrito convertido que se converte. Quer dizer, diz o Rebbe que essa pessoa já tinha essa alma divina, ele era um goi, ele era alguém que não era judeu. Dona Yitzhak Abarbanel, ele saiu da Espanha na Inquisição com 600 mil judeus. Ele era o maior tzadik da época dele. E ele disse que todos os europeus, eles são os descendentes das tribos do Esav. Então, os povos da Europa, eles são descendentes do Esav. Nós sabemos que lá agora, Índia, Indonésia, Malásia, isso ninguém sabe quem que eles são. Japão, Filipinas, mas aqueles europeus são os Bnei Esav. Então, europeu, a gente sabe que eles... Agora, os europeus, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, ingleses, italianos, lá teve muita mistura de judeus. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, por causa das cruzadas,
na Itália por causa do Império Romano, em Portugal e Espanha por causa da Inquisição. Então, de cada 10 brasileiros, a Inquisição causou com que os judeus fugissem para cá. Quer dizer, o português que subiu numa caravela com mulher grávida e 10 filhos era um judeu. E o que veio sozinho, fez dinheiro e voltou para Portugal, era um português. Era uma pessoa normal, né? Não estava fugindo, o país era dele. A gente estava fugindo, então arriscamos a vida. Falamos, tem provérbios, você vê os bandeirantes antigos, ontem a gente falou entre a frigideira e o fogo. Então eles falam entre a cruz e a espada. Quer dizer, para eles a cruz e a espada é o mesmo problema. Quer dizer, você vê que eles eram judeus. Tem muitos provérbios assim de bandeirantes antigos que você vê que só um judeu poderia falar uma coisa daquelas. Então aqui no Brasil, sendo que tem a mistura, como a gente sabe quem é quem na mistura? O fato da pessoa estar procurando o judaísmo, isso são sinais da alma divina. Então, com certeza, essa pessoa ele é descendente daqueles 30% de judeus. Quer dizer, dos 10 brasileiros, ele é um dos 3 que são judeus. Ah, não tem como provar? Por isso que Mashiach vai julgar pelo cheiro. Mashiach, o profeta Isaías, ele diz que Mashiach vai julgar pelo cheiro. O que quer dizer? Mashiach não pode pegar 2 testemunhas e fazer o julgamento? Nesse caso, não, porque não tem as testemunhas. Por causa disso... por causa disso, o Mashiach vai julgar pelo cheiro. O que quer dizer julgar pelo cheiro? Da mesma maneira que, quando está escrito Deus soprou, Deus não soprou, é o exemplo. Quem sopra, sopra o que tem dentro. Então, é o exemplo que a nossa alma divina, a primeira fonte dela é o mundo de Atzilut. E Deus colocou ela na gente, trouxe ela lá de cima até aqui embaixo. O cheiro é o contrário. Contrário de soprou, então é de baixo para cima. Então, Mashiach, para ele ver cada brasileiro que ele é o que ele não é, ele vai ter que ver lá em cima a raiz dessa alma. Por isso que está escrito que Mashiach vai julgar pelo cheiro. Mas a gente vê pelos sinais. Então, uma pessoa que se converte ao judaísmo, eu vou contar para vocês, eu posso entrar aqui em histórias assim bem profundas sobre isso, mas pessoa que se converte ao judaísmo num lugar que tem mistura de judeus e não judeus, provavelmente ele só está fazendo essa conversão na dúvida, porque a gente não tem como provar diferente. Agora pega um lugar como a Rússia. A Rússia não tinha Inquisição, não tinha cruzadas, não tinha nenhuma mistura. O russo é um russo, ele é um descendente do Esav. A Rússia era um país que não teve um judeu que virou não-judeu, não teve um não-judeu, raramente alguém lá se converteu. Então, uma pessoa na Rússia que queira se converter ao judaísmo, aí o que acontece? Entra nessa regra de uma alma judia que caiu no corpo de um goi. Então, que ela não se reveste até o dia da conversão, mas ela dá os chutinhos dela de dentro para que a pessoa venha se converter, e ela está jogando pedrinhas pequenininhas assim, ela está se manifestando até que a pessoa venha se converter. Mas aí é o Ger Shemitgeir, o convertido que se converte, é a alma judia que caiu no corpo do goi. Então, agora, os sinais de uma alma de alguém que não é judeu. Então, dá para vocês um exemplo. Você vai num pet shop, lugar muito assim, cheio de cachorrinhos, e você vai com um osso na mão. Cada cachorro vai querer esse osso para si próprio. Nenhum cachorro vai querer dar o osso para o outro. Se o cachorro for adestrado, que ele sabe que na hora que ele dá o osso para o outro, ele ganha 2 ossos, aí já vai ser um investimento. Aí ele vai dar o osso para o outro como investimento, mas não por amor ao próximo. Então a gente vê os sinais da alma. Se você está procurando o judaísmo, isso é sinal que você tem uma alma judia. Senão você estaria procurando, não sei, chega no Shabat, você já vai para agência de turismo, pergunta qual que é o melhor passeio, aí a melhor praia, e aí você vai para o melhor restaurante, vai comer o melhor porco com o melhor, Deus me livre, quer dizer, isso que a pessoa está se privando,
dos prazeres desse mundo, isso são sinais da alma divina, não são sinais da alma animal. A alma animal quer osso para ela e não vai querer dar para o outro, a não ser que ela ganhe em dobro. Então, por isso, quando você pergunta, nós que somos Bnei Noach todo mundo é descendente de Noach, a arca de Noé deu origem, tipo, os 3 filhos do Noach, eles deram origem à humanidade inteira. E você precisaria de um almômetro para saber que alma você tem. Então, não foi inventado ainda o almômetro. Então, Mashiach vai chegar e vai falar, olha, pelo jeito, o fato de você estar procurando o judaísmo já é um sinal de que a sua alma é judia. Mas aí ele já te confirma lá em cima. Mas mesmo assim, se alguém quer se converter ao judaísmo por iniciativa própria, enquanto não tem a Geulah, a pessoa tem que se converter. Porque para sair dessa dúvida, porque a gente não tem como provar diferente. O Mashiach ele vai julgar pelo cheiro, mas a gente não tem como julgar pelo cheiro. Então a gente faz a conversão. Julga todos favoravelmente. Julgar todos favoravelmente. Essa era a pergunta da Kátia. Kátia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu não quis responder, porque logicamente o professor é o Rabino, né? E ele respondeu agora da melhor forma possível, que vai servir para todo mundo. Então, assim, façam suas perguntas, continuem colocando no grupo Amigos da ONG, que a sua pergunta pode ser a pergunta do outro, e o Rabino responde numa videoaula como essa, e já fica todo mundo respondido, né, Rabino? Hoje nós estamos com a visita do nosso querido Gilmar. Oba! O Gilmar tem uma história linda aqui conosco. Ele pegou Covid, ficou muito doente ano passado, né, Gilmar? Então conta pra gente, Gilmar, aproveita que nós estamos... Faz o teu testemunho. Oi, velho, o seu depoimento. Shalom, pessoal, tudo bem? Então, em julho do ano passado, né, trabalho fazendo teste de Covid, né, farmacêutico. E aconteceu que eu peguei Covid e em 3, 4 dias eu já evoluiu para forma grave, né? Então, fiquei internado, fiquei 48 dias internado, muitos dias em coma, né? E, assim, pelo testemunho da própria médica, falou que por umas 3 vezes ela achou que eu não ia conseguir me recuperar. Mas, Baruch Hashem, eu me recuperei, né? Rabina, Dona Rivka, o Sr. Hillel, muitas pessoas orando, né, e rezando, e graças a Deus deu tudo certo, né. Então ainda estou em fase de recuperação, né, já tem um pouco mais de um ano, mas ainda já recuperei um pouquinho do peso que eu perdi, e graças a Deus, com os mesmos cuidados, e até um pouco mais do que antes, né, graças a Deus tem dado tudo certo, tenho me recuperado, né, ainda estou longe do que eu era, né, mas a gente está evoluindo aí, Baruch Hashem, por cada dia, né? E grato pela oportunidade também. E através de tudo isso que aconteceu também, pude conhecer pessoalmente, né? O Rabino Gloiber, conhecer o Sr. Hillel, a Dona Rivka. A gente só tinha um contato assim mais distante, né? Mas agora a gente pode estar mais próximo, né? Então, as situações difíceis, elas acontecem na nossa vida, mas elas sempre acontecem para... Sempre existe o bem por trás de toda situação difícil, por trás de todo o mal. Porque na verdade o mal não existe, né, de uma certa forma, né? Na verdade tudo existe por bem, né? Às vezes a gente tem dificuldade de compreender, né? Tudo que vem grande para esse mundo, de uma certa forma, ela pode vir até na caixinha do mal, mas na verdade ela é bem. Né? Então, Baruch Hashem. Não, graças a Deus. Não, continua, por favor, continua. E nós vamos fazer uma aula agora justamente sobre essas últimas palavras. Sobre os temas, sobre as coisas de dificuldade. Como lidar com essa realidade dos problemas da nossa vida, como que a gente lê, porque muitas pessoas não sabem ler as dificuldades, igual você está falando, né? Você estava vendo, você passou por uma dificuldade de vida ou morte, de risco de vida. Eu acompanhei a Márcia, foi complicadíssimo, porque a gente mais rezava do que vivia os dias. E tinha dias que a Márcia sumia, eu ficava quase louca. Eu falei, Márcia, como é que tá? Então, assim, ela passou por pressões psicológicas fortíssimas, que pode até ter resultado num trauma pós tudo isso que ela viveu, né? Ela enfrentou toda essa situação contigo no hospital, e ela teve que ser forte. Ela pequenininha, bebê de colo, então assim, ela enfrentou, ela foi guerreira, ela foi forte, só que depois que você recuperou, ela pode ter tido uma queda
e onde que essa queda hoje se transformou num trauma, né, Márcia? Pode ser isso, não sei, a gente não é psiquiatra, não é psicólogo, né, mas essas coisas sim acontecem quando a gente não sabe ler a realidade dos nossos problemas, que é a aula ao vivo que o Rabino vai dar daqui um pouco para nós, né, Rabino? Eba, então, muito obrigado por terem vindo. Daqui a pouco a gente entra na live. E, por favor. Eu já tinha ouvido isso há muito tempo, né? Sobre essas questões mesmo, né? Do quanto muitas vezes as coisas aparecem difíceis, né? E aí, estudando um pouquinho, né? Eu tentei entender como é que isso funciona, né? E, claro, eu não sei se tá certa a minha maneira de pensar em relação a isso, mas o que eu penso é que é o seguinte: hoje o que a gente luta é para diferenciar bem e mal nessa natureza, né? Certa vez eu li que os rabinos falam que a gente vive no mundo de 1% de luz, né? Então boa parte do que a gente vê é escuridão, né? Então quando a gente olha a luz dos mandamentos, né? Na verdade ali o que cada mandamento faz, entre muitas outras coisas, é nos trazer luz em relação a bem e mal. Então toda a briga hoje é a gente separar dentro da gente o que é o bem e o mal, né? O conhecimento mais profundo, mais elevado, isso provavelmente vem no mundo vindouro na época de Mashiach, onde a luz, né, pode elucidar o que hoje a gente tem dificuldade para compreender. Porque é muito fácil. Numa situação de dificuldade é muito fácil a gente enxergar as coisas difíceis e a gente se abater. E o que é normal do ser humano, né? Sim, mas sim. Eu me lembro que em um dos momentos que eu estava lá, né, quando eu entrei realmente em coma, né, e eu estava rezando muito, estava conversando com Deus, e aí de repente uma voz começou a falar comigo nesse momento, né? E assim, essa voz ela falou comigo e primeiro ela me trouxe um relacionamento com os meus pais, né? Como se eu estivesse sendo reprovado, né? E uma coisa que eu sempre tive em dúvida, eu sempre colocava, puxa, eu sempre fui religiosamente dedicado, né? Do lado errado e depois quando comecei a aprender o judaísmo. Mas eu sempre fui religioso, desde bebê eu sempre fui religioso. Né? Sempre zelei por ter uma conduta religiosa. E aí eu sempre falava, puxa, às vezes tem alguma mitzvah que nos lança, né? Que faz algum encaixe na nossa alma, que nos dá um direcionamento, né? E nesse momento eu fui cobrado por honra aos pais. E aí eu peguei e eu falei assim, puxa, mas eu sempre fui um bom filho, né? Eu sempre me preocupei, claro, né? A gente muitas vezes tem uma visão errada. Eu sempre me preocupei em ser um bom testemunho de filho. Não dar trabalho na escola, não dar trabalho, sempre ser trabalhador, sempre ser responsável. Mas na verdade, depois que a gente tem um filho, a gente entende que na verdade não importa, por exemplo, se a Sara é uma médica ou se ela é uma coletadora de lixo, se ela é uma psicóloga ou se ela não faz nada, ou se ela é uma dona de casa. Na verdade, quando você é pai, o que você quer é que ela esteja bem. Não importa o que ela seja, as outras coisas elas são secundárias. Então eu penso que os meus pais esperavam mais de mim que eu fosse um ser humano, um filho melhor como ser humano. Independente de eu ser profissional, ou de eu ter alcançado isso, ou estudado aquilo ou aquilo outro, não faz diferença, porque o pai sempre vai ver o filho como se fosse uma criança, não importa quantos anos ele tenha. E ele sempre quer que ele esteja feliz. Esteja ele fazendo o que ele estiver, que ele esteja com saúde, feliz. Então nisso eu vi enquanto eu fui reprovado. E aí eu falei assim, puxa, mas pelo menos alguma coisa salve em mim que eu sou um bom pai. E aí essa voz falou pra mim, será que você é um bom pai? Tem certeza? Então nesse momento, né, nessa situação que eu estava passando, eu entrei em desespero. E eu falei assim, você puxa... estava em coma. Estava em coma. Sim, deixa eu só falar sobre esse assunto. O que acontece? Às vezes a gente está numa situação que o nosso próprio subconsciente, isso a Gemara fala, tudo que a gente sonha, 99,9% é o nosso subconsciente. Então a gente tem aquele receio, não estou sendo um bom pai. E aí, de repente, eu ouço o meu próprio subconsciente, eu ouço o meu próprio receio. Quer dizer, não é uma revelação divina. Nossos patriarcas, eles tiveram uma vez ou outra um sonho que era uma revelação divina. Mas você pode fazer uma lista, pode contar nos dedos quantas vezes isso aconteceu. Para Abraão, para Isaac, para Jacob, para Yosef. Você não vai chegar a 10 vezes que aconteceu isso de Hashem se revelar para eles por meio de um sonho. Então, dizem nossos sábios que um dos critérios dessa revelação divina é que a pessoa esteja na Terra Santa.
Então, depois da entrega da Torá, tem a exceção de regra, que é o profeta Hezkel, que lá foi uma revelação fora da Terra Santa para mostrar que, olha, fomos exilados para a Babilônia, a presença divina, a revelação divina foi exilada junto com a gente. Mas, de uma maneira geral, a gente ouve o nosso subconsciente. Então isso mostra que você estava com medo, talvez você não foi um bom pai. Aí você começa a falar, ai, será que eu fui um bom pai? Estava tendo aquelas avaliações que a gente tem que ter todo dia. Exatamente. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Ninguém conseguiu ainda decifrar tudo que a gente é capaz. Imagina uma pessoa em coma. Né? Então você vai saber quantas janelas ali você não abriu e se autoavaliou dentro de todas elas, né? Exatamente. Nós vamos ter que entrar na live. Sim. Se você está assistindo essa resposta no dia em que ela foi feita, daqui a 7 minutos tem uma live. Então, Atzlachá, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. E lá estava quietinho. Então quietinho aqui só prestando atenção. Oi, Só absorvendo. Eu tenho muito que aprender ainda. Oba, Jumar. Tchau, gente. Oba, Rivka. Então tá, daqui a pouco então, para quem está assistindo essa aula agora, a gente já vai entrar numa live agora, tá bom? Nossa querida Márcia, muito obrigada pela sua visita. Nossa querida Sara. Olha os cachinhos da Sara. Então logo mais o Rabino estará com vocês aí numa live ao vivo. Falando sobre como lemos a realidade. Como se relacionar aos sofrimentos, a leitura da realidade. Atzlachá, Briut, Panasá, Bechefa. Bekol Tov.